Olá, para a gente entender a história do Brasil, que é super complexa, né? A gente vai mergulhar hoje nas ideias de um livro fundamental. Brasil, uma biografia, da Lilian Schwartz e da Heloísa Starling. É uma tentativa de desatar o famoso nó brasileiro. Então vamos lá! Olha só que interessante. O livro já começa com esse provérbio popular: quem rouba pouco é ladrão e quem rouba muito é barão. Essa frase ela já diz muito, né? Ela pega no ponto de uma contradição que está no centro da nossa história. A ideia de que, dependendo de quem se é, do poder que se tem, a justiça funciona de um jeito diferente. É um baita ponto de partida para a gente começar essa conversa. E aí a gente chega na grande questão que o livro levanta. O Brasil é, na essência, uma nação de contradições. Pensa bem, de um lado a gente tem uma história, muito marcada por autoritarismo, por violência, e do outro lado uma explosão de cultura, uma diversidade, uma criatividade que é única no mundo. A pergunta que fica é, como é que essas duas coisas, tão diferentes, andam juntas o tempo todo? Então, para tentar desatar esse nó, o nosso mapa vai ser a própria análise do livro. A gente vai passar por 3 temas-chave que as autoras usam para explicar as tensões que formaram e ainda formam o Brasil que a gente conhece hoje. E claro, tudo começa lá atrás, nas origens. Nosso primeiro ponto de parada são as raízes coloniais do Brasil. É aqui que a gente começa a ver como alguns mitos foram construídos, muitas vezes para esconder uma realidade bem mais brutal. Essa imagem é um clássico. É a versão oficial da história, sabe? Aquela que se aprende na escola. A pintura A Primeira Missa no Brasil, do Victor Meirelles. O que a gente vê aqui é o grande mito da nossa fundação. A chegada dos portugueses como um encontro super pacífico, harmonioso, quase sagrado. A ideia de uma nação que nasceu sem briga, sem conflito. Mas aí, a gente bate cara com a realidade. Essa outra pintura, do Debré, leva a gente direto para o mercado de escravos do Valongo, no Rio. O choque é imenso, né? O contraste com aquela cena da missa é brutal. E é aqui que as autoras batem numa tecla fundamental. A escravidão não foi só um detalhe triste da nossa história. Foi um pilar, um dos pilares centrais e mais violentos na construção do Brasil. E o ponto central do argumento é exatamente este. Essa violência que veio com a escravidão não foi um acaso, um acidente de percurso. Ela se tornou um sistema. As autoras usam um termo muito forte. Ela foi naturalizada. Ou seja, ela foi tão incorporada no dia a dia, na estrutura da sociedade, que passou a ser vista como algo normal, quase invisível. Para a gente ter uma dimensão do que essa violência significa, olha esse número: 10%. Essa era a taxa de mortalidade só na travessia do Atlântico. Numa viagem que durava de 30 a 50 dias, 1 em cada 10 africanos escravizados morria antes mesmo de pisar em solo brasileiro. É um número que fala por si só. Bom, com uma origem tão cheia de contradições, fica a pergunta: como é que o Brasil tentou criar uma identidade que fosse só sua? É isso que a gente vai ver agora no nosso segundo grande tema. Lá pelos anos 20, surge uma ideia simplesmente genial e bem radical, vinda dos artistas modernistas: a antropofagia. A sacada era a seguinte: em vez de negar tudo que vinha de fora, a gente deveria devorar essas influências culturais, sabe? Digerir e transformar tudo isso em algo novo, nosso, autenticamente brasileiro. É a arte de criar a partir da mistura. E tá aqui o documento original, a fonte de tudo, a capa da Revista de Antropofagia. Foi nela que saiu o famoso manifesto do Oswald de Andrade. Foi aqui que essa ideia toda foi jogada para o mundo. A ambição era enorme: criar uma cultura que fosse nossa de verdade, não uma que só imitasse os outros. E essa frase é o resumo perfeito do espírito da coisa. To be or not to be, that is the question. É sensacional, mistura Shakespeare com a língua tupi, o global com o nosso quintal. É exatamente essa a ideia: pegar o que é de fora, comer e transformar em algo nosso, com inteligência, com a ironia. Beleza, agora a gente entra no nosso terceiro e último grande tema. E ele fala sobre uma tensão que nunca foi embora. A briga constante entre um poder central, forte, e as vontades locais. A busca por autonomia. Essa luta é uma marca da história do Brasil. E quando a gente olha para a linha do tempo, fica claro que existe um padrão, né? O livro mostra a nossa história como um ciclo de conflitos. Desde as grandes revoltas do século XIX, como a cabanagem e a Guerra dos Farrapos, passando pelas ditaduras do século XX, até os movimentos por democracia. É sempre o mesmo cabo de guerra: de um lado o autoritarismo, do outro a busca por liberdade. Aqui a gente vê a cara da opressão.
Essa imagem é de uma marcha integralista lá nos anos 30. Era um movimento de inspiração fascista e dá para ver na estética. A formação militar, os uniformes, tudo ali era feito para mostrar a força de um poder centralizador autoritário. Um visual que infelizmente se repetiu outras vezes na nossa história. Mas do outro lado, sempre tem a resistência. Essa obra de arte do Nelson Lerner é um protesto direto contra a ditadura militar dos anos 60 e 70. O título é um jogo de palavras genial, uma linha dura, não dura. É a arte mostrando que, não importa a força da opressão, a vontade de ser livre sempre encontra um caminho para se manifestar. E tudo isso nos traz até o presente. Porque, no fim das contas, a conclusão do livro é que a história do Brasil não é um capítulo encerrado. É um processo que ainda está acontecendo, agora. As autoras deixam bem claro que os desafios para a gente ter uma cidadania de verdade no Brasil ainda são enormes. A herança da escravidão ainda está aí, na desigualdade, na violência do dia a dia, e a conquista de direitos, por mais que a gente tenha avançado, continua sendo uma luta de todo dia. Então, a grande ideia para a gente guardar é essa. A história do Brasil não é uma linha retinha, sempre subindo, sempre progredindo. Pelo contrário, é uma história cheia de idas e vindas, de avanços e retrocessos, uma luta constante e bem difícil para construir uma democracia de verdade. É, como dizem, um projeto inacabado. E é com essa ideia que a análise nos deixa pensando. Se a nossa história é esse eterno embate entre violência e criatividade, entre autoritarismo e liberdade, o que será que esses padrões todos que a gente viu nos dizem sobre o futuro? O que vai definir o próximo capítulo da história do Brasil?